Muito bem, se você é adulto, com certeza você já foi adolescente um dia e muitas vezes chamado de aborrecente. E o que é que você faz hoje com o seu filho adolescente quando ele lhe aborrece, quando ele lhe irrita? Eu li uma matéria da BBC que fala um pouco sobre a adolescência, sobre as frustrações da adolescência, sobre as dores da adolescência. Quantas pessoas passam calados por essa fase tão conturbada de hormônios, de sentimentos, de afetos, de tristezas e angústias, depressão. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, adolescente, que está passando uma situação muito difícil e que ela tem pensamentos até, digamos, suicidas. E é difícil lidar com esse tipo de pessoas, porque a depressão, a tristeza, independe de idade, independe de faixa etária. Mas falando sobre essa matéria que eu li na BBC Brasil, conta a história do paraibano Hilton Viana. Ele bolou uma ideia de escrever bilhetes anônimos de cada aluno contando sua história, as dores que estão sentindo. Isso foi em abril de 2019. Tinha um aluno específico na sala de aula que estava passando por muita dificuldade. Então ele pensou como ajudar esse aluno a recuperar a vontade de viver. O que é que ele fez? Ele criou uma ideia. Ele fez com que todos os alunos colocassem o que estavam sentindo em bilhetes sem colocar o nome. E trocavam os bilhetes entre eles. E eles liam o bilhete um dos outros. Isso causou um impacto extraordinário. E todos os jovens começaram a se sentir mais amados, mais inclusivos, incluídos na sala de aula. Foi um processo de inclusão emocional. Então, esse professor aí, o Hilton Viana, bolou essa ideia. A ideia era ajudar um aluno angustiado que acabou inspirando centenas de pessoas espalhadas aí pelo Brasil. Várias mensagens surgiram dessas mensagens anônimas na sala de aula. Baixa autoestima, dificuldade de conversar com os pais, não se sentiam bom o bastante, a pressão do vestibular, sensação de ser invisível perante os adultos. Quer dizer, tudo isso eles enfrentaram, né? E compartilharam graças a esse método do professor Hilton Viana, paraibano, aí, inteligentíssimo. O professor relatou que esse momento, né, de compartilhamento dos alunos mostra que eles não se sentiam ouvidos na sociedade, não se sentiam com a sua palavra sendo percebida, o seu jeito sendo percebido pela sociedade, né? E ele colocou um post no Twitter e o post viralizou. E o post dizia mais ou menos o seguinte: dou aula à galera do ensino médio há uns 8 anos e só agora vim perceber o quão são carentes nossos adolescentes. O quão são carentes os nossos adolescentes. Eu não fui pai ainda, mas eu tenho irmãos, eu tenho gente que eu conheço adolescente e sei o que é que eles passam, as suas incompreensões perante o mundo, né? E esse post que o professor Hilton Viana colocou, que viralizou, atingiu milhares de professores universitários, milhares de educadores. Entre esses educadores preocupados com os jovens em reabilitação, tínhamos aí, no caso,
a Maura Silva e a Mariana Carvalho, uma professora de matemática e a outra professora de espanhol, de Bocaína, Piauí. Elas tinham uma turma desmotivada, desinteressada e desconcentrada na sala de aula. Aí, no caso, elas começaram a aplicar a atividade igual a do Hilton, fazendo com que os jovens compartilhassem suas emoções e seus sentimentos. E, segundo ela, rendeu muito frutos esse compartilhamento de ideias, levou alunos à lágrima e a desabafar. Por exemplo, um dos alunos falou: "Sinto falta de mais carinho." A Maura Silva ficou impressionada como os alunos estavam sufocados. Ela dizia que eles estavam sendo sufocados. Esse movimento, chamado Dinâmica da Empatia, criado pelo Hilton Viana, se espalhou pelo Brasil e tem ajudado muita gente, muitos adolescentes, a se sentirem mais incluídos na sociedade, mais abertos ao diálogo, porque você se sentir excluído é muito triste. E às vezes a escola, a sala de aula, os alunos vão para sair daquele convívio familiar, às vezes pesado, duro, triste, e vão atrás de um local onde eles se sintam felizes. E às vezes chega na sala de aula, é só aquela frieza da matemática, do português, da química, da biologia. É só o professor dando o conteúdo e o aluno, às vezes quietinho lá no canto. Eu já passei por isso. O cara mais tímido da sala de aula era eu. O cara mais tímido para tudo era eu. Ficava lá no cantinho escondido, com medo de aparecer, com medo de falar em público. Então, se eu tivesse participado de um movimento como esse, talvez a minha vida tivesse mudado e eu não tivesse perdido tantas oportunidades que a timidez me trouxe. A timidez me colocou diante de momentos difíceis. Quantos jovens estão se desperdiçando as suas oportunidades na vida por causa disso, por causa da timidez, do medo, daquela coisa que fica presa dentro do coração, angústia. As pessoas precisam compartilhar, se sentirem preenchidas daquele vazio que é natural na adolescência. Aquela pressão do vestibular, aquela pressão da sociedade para conquistar o primeiro emprego, aquela pressão da puberdade. Tudo isso faz com que o jovem ele sinta essa vontade, esse desejo de ser mais. E muitas vezes ele se frustra porque não tem ninguém para falar, e vem a angústia, vem a depressão, vem os pensamentos suicidas. Muitos cometem o suicídio, que é triste, né? Cometem esse ato drástico na vida, mas que se tivesse um pouquinho de atenção, talvez a sua vida mudasse. Muitas vezes na adolescência eu sofri muito bullying, sofri muita gozação dos amigos, mas eu não tive um lugar de afeto na família desestruturada, não tive um lugar de afeto para poder partilhar meus sentimentos. Então, eu acho que esse projeto dessa matéria aí da BBC, fantástico esse projeto, muito parabéns a esse professor, e é um caso de saúde, de educação e de saúde mental, porque a sanidade mental ela é importantíssima para a gente se incluir na sociedade, participar da sociedade como um todo. E a gente não pode participar da sociedade se a gente está incompleto, se a gente está vazio, a gente está sem a nossa capacidade total de escolhas, de decisões, de participação no meio e no convívio social. Somos seres que somos limitados, e se tivéssemos um amparo logo na adolescência, né? Na infância e na adolescência, seria muito bom para a gente não crescer adultos sociopatas, adultos estranhos, né?
pessoas esquisitas, mas que queriam ser apenas amadas. E por isso estão gritando, pedindo socorro, e precisa que tenha alguém próximo para dar essa mão, para dar essa força. Então é importante isso, comunicar-se, falar, partilhar sentimentos, para depois não partilhar apenas dores das piores, e quando for tarde demais e não tiver mais jeito. Inscreva-se no canal, ative as notificações e dê um joinha para esse canal continuar compartilhando a voz da imparcialidade, trazendo um pouco mais de saúde para você, de educação e de reflexão. Muito obrigado pela sua grande audiência.